Tensão aumenta no Médio Oriente no mesmo dia em que milhares assistiram ao funeral do número 2 do Hamas em Beirute. Rússia e Ucrânia realizam troca de mais de 200 prisioneiros de cada lado. NATO vai ajudar a comprar mísseis para apoiar Kiev. Primeira-ministra italiana destaca migrações e europeias como temas urgentes na agenda política deste ano. Centenas de condutores ficaram retidos na estrada toda a noite após nevão na Suécia. Milhares de pessoas percorreram esta quinta-feira as ruas de Beirute para assistir ao funeral do número 2 do braço político do Hamas, Salah Harouri, que morreu num ataque com drones na capital libanesa. Apesar de o Hamas e o grupo libanês Hezbollah terem culpado Israel, até agora Tel Aviv não assumiu a autoria deste ataque. Entretanto, os militares israelitas divulgaram imagens esta quinta-feira que mostram ataques militares ao Hezbollah no sul do Líbano. Numa altura em que se teme a escalada do conflito no Médio Oriente, as forças de defesa de Israel também confirmaram que detectaram o lançamento de vários mísseis originários do Líbano em direção ao território israelita. Contudo, o foco da guerra permanece em Gaza, onde Israel ambiciona uma vitória clara sobre o Hamas, que governa o território desde 2007. Os militares israelitas alegaram ainda ter atingido alvos do Hamas na faixa de Gaza esta quinta-feira. O Crescente Vermelho palestiniano também relatou bombardeamentos intensos e contínuos junto de um hospital e da sede da organização no sul da cidade de Khan Yunis. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, há mais de 57 mil feridos em Gaza. Pelo menos 21 dos 36 hospitais já não estão operacionais, de acordo com a última avaliação da Organização Mundial da Saúde. Dados das Nações Unidas apontam ainda que um quarto da população do território sitiado está em risco de fome, já que as restrições israelitas e os combates constantes impedem a entrega de ajuda humanitária. O número total de mortos em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro supera agora os 22 mil. A Rússia e a Ucrânia procederam à maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, na sequência de um acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos. Cerca de 230 prisioneiros ucranianos regressaram a casa na primeira troca em quase 5 meses. Entre eles estavam alguns soldados que lutaram em batalhas marcantes na Ilha da Serpente e na cidade ucraniana de Mariupol. Outros 248 militares russos foram repatriados dos territórios controlados pelo regime de Kiev. Imagens dos militares publicadas nas redes sociais mostravam alguns deles a comemorar e a agradecer ao presidente russo Vladimir Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu que vai continuar a trabalhar para a libertação de mais prisioneiros e que todas as oportunidades para essas trocas serão aproveitadas. Moscou continua a tentar enfraquecer o sistema de defesa aérea da Ucrânia com uma série de ataques com drones em várias cidades, incluindo Odessa. A recente escalada no campo de batalha tem feito dezenas de mortos e feridos entre civis em ambos os lados. Entretanto, a NATO comprometeu-se a ajudar a comprar até 1000 mísseis Patriot para apoiar Kiev. A primeira-ministra italiana espera impor na agenda política deste ano temas como a migração. Numa conferência de imprensa de balanço de ano esta quinta-feira, Giorgia Meloni falou ainda sobre a nova reforma constitucional e sobre uma eventual candidatura às eleições europeias. The traditional end of year presser of Italy's Prime Minister has been already postponed twice and it finally took place today. The delay was due to the fact that Italy's Prime Minister Giorgia Meloni has been recently struggling with several health problems. Now, today was the occasion for the Prime Minister to respond to a number of questions. In fact, the presser lasted for almost 3 hours, touching on the most pressing issues from the state of Italy's economy to the next European elections. Giorgia Meloni explained that she has not yet decided whether or not she will run in those elections, and she said that she's ruling out the possibility of forming any coalition with a left
left-wing parties. She then went on addressing the migrant crisis, which is a very sensitive topic here in Italy, given the fact that the country has been on the front line in the fight against illegal immigration for quite some time. She said that she's not yet satisfied with the results that her government has achieved so far, that more needs to be done. And she said that the solution to the problem lies in the possibility of investing more resources in the externalization of border control, especially when it comes to building new partnerships with Africa. In fact, she said that Africa will be the main topic that will be discussed in the next G7 summit that will take place under the Italian presidency. She also touched on the new constitutional reform that her government recently proposed and that is being debated in Parliament. She said that the reform is not going to change the role of the head of state, but would rather make future Italian governments last longer. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. As eleições europeias em junho poderão ser um ponto de viragem para as forças de extrema-direita na União Europeia. Aqueles que durante décadas do projeto comunitário foram considerados partidos de nicho poderão vir a assumir funções parlamentares e executivas de relevo, sozinhos ou em coligação com partidos de centro-direita. Sediado em Bruxelas, o Centro de Estudos, especializado em sondagens, Europe Elects, prevê que a extrema-direita suba a segunda força política no Parlamento Europeu, logo a seguir ao Partido Popular Europeu de centro-direita e antes dos socialistas. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two, completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing, that would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Embora vários Estados-membros possam enviar poderosas delegações desta ideologia para o Parlamento Europeu, não é óbvio que consigam agregar-se numa única bancada. O grupo Conservadores e Reformistas é sobretudo democrata-cristão, enquanto que o Identidade e Democracia professa uma visão de extrema-direita arraigada. Além disso, o esforço de coligação poderá derrapar nas divisões sobre vários temas. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes. Which is why, even if there is no merger with ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Weber's of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. O aumento da extrema-direita vai ser testado em Portugal já nas eleições legislativas antecipadas de março. A sondagem da Aximage para a TSF-JNDE no último dia de dezembro coloca o Chega em terceiro lugar com cerca de 16% dos votos, confirmando uma tendência que vem sendo desenhada há meses. Centenas de pessoas ficaram presas em carros numa das principais autoestradas do sul da Suécia após um grande nevão na quarta-feira. A situação foi descrita como caótica. As operações para retirar os condutores levaram a noite toda. As autoridades ajudaram a entregar comida e bebida às pessoas afetadas pelo incidente e ajudaram a retirar os carros enterrados na neve. Jag har ju diabetes typ 1, vilket gör att jag behöver äta regelbundet. Och det har jag ju inte gjort nu på 1,5 dygn. Jag har ju läst mycket på Facebook att det är många barn som har panik, som inte har ätit på snart ett dygn. Jag såg ju några bilar när jag promenerade att de har fått bränslestopp liksom. Segundo a administração dos transportes sueca, aquela rota permanecerá encerrada até esta sexta-feira devido às condições meteorológicas. O frio extremo continua a assolar a Suécia, com várias regiões a registarem temperaturas de 40 graus negativos.
O chanceler alemão Olaf Scholz visitou na quinta-feira a Alta Saxónia, uma das regiões mais afetadas pelas cheias na Alemanha. Depois de 2 semanas de chuva persistente, muitas localidades continuam submersas e o foco das autoridades passa por evitar maiores danos, através da construção de barreiras com recurso a sacos de areia. O mesmo cenário de inundações repete-se noutros locais do norte da Europa, sobretudo em França, onde a região de Pas-de-Calais tem sofrido com as inundações desde o início do mês de novembro. Alguns moradores asseguram ter as habitações inundadas pela segunda vez desde o início do outono. O governo dos Países Baixos, que também está a enfrentar dificuldades com a subida do nível das águas dos rios, anunciou que irá mandar bombas de água para a França para auxiliar as autoridades nas regiões que estão a enfrentar inundações. Il nous avait dit, mais maintenant tout est sécurisé. Pour nous, c'était logique que ça n'arrivera jamais. Depuis 7 ans qu'on est ici, on n'a jamais été inondé. Em Pas-de-Calais, centenas de pessoas foram obrigadas a procurar abrigo fora de casa, em ginásios ou outras instalações improvisadas que têm acolhido os residentes cujas habitações foram inundadas. Elefantes, renas ou bisontes, nenhum se fez rogado. Vários animais do Jardim Zoológico de Berlim receberam uma guloseima especial para encerrar a quadra natalícia. Nada mais, nada menos do que as árvores de Natal que não foram vendidas pelos empresários do comércio local. A iguaria agrada e é consumida em poucos minutos, mas só está na emenda do Jardim Zoológico de Berlim no início de janeiro. Wir gehen davon aus, dass die Bäumchen sehr gut schmecken, weil innerhalb von Minuten sind die ja immer schon alle aufgefressen und verputzt. Os animais gostam, mas os tratadores impõem uma condição. Só são usadas para alimento as árvores de Natal que estiveram à venda e não chegaram a ser usadas. Não são aceites doações do público devido ao receio de que as árvores que foram enfeitadas possam ainda ter decorações que façam mal aos animais.